E aí, seus presentes de Deus, tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, né? Que Jeová possa nos abençoar para mais uma aula abençoada. Hoje falaremos de quê? Falaremos de um assunto que é importantíssimo para que nós possamos entender todo o século XX. O desencadear do século XX tem como base, está relacionado ao que a gente vai começar a ver agora, que é um momento que beira o final, a segunda metade do século XIX e vai entrando no século XX. Vamos falar hoje do imperialismo. E olha como que a história ela vai se conectando. O imperialismo ele vai ser um dos principais fatores que levam à Primeira Guerra Mundial. Daí a gente vai ver que a Primeira Guerra Mundial, o desfecho dela, vai ser um dos principais fatores que levam à crise de 29 e também ao surgimento dos regimes fascistas e nazistas. Daí a gente vai ver que esse surgimento desses regimes, somado à crise de 29, somado à ascensão do comunismo, vão levar à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial leva à Guerra Fria. A Guerra Fria leva à nova ordem mundial. Percebam que há uma conexão nesses processos históricos. E a gente vai falar hoje, meu cabelo não está muito legal, a gente vai falar hoje sobre imperialismo. Imperialismo vem da ideia de império. Império, algo que foge ao seu território, né? Então vai ser nesse momento da história que o vestibular vai chamar de neocolonialismo, ou novo colonialismo, né? Ou então de imperialismo, que vão se formar alguns impérios pelo mundo. A gente está no século XIX, na segunda metade. E quando a gente fala de imperialismo, o que seria uma definição, como é que a gente pode dizer? Uma definição usual, né? Corriqueira do imperialismo. Então, ele é um processo expansionista, colonialista, né? Lá no século XIX, e ele vai ser estendido até o século XX e vai ser liderado pelos países europeus, pelos Estados Unidos e pelo Japão. No que diz respeito aos Estados Unidos, a gente já viu lá na América a marcha para o oeste, ou seja, expansão do seu território. Além da marcha para o oeste, a política do Big Stick, o grande porrete. Quem tentar invadir a América vai conhecer o grande porrete norte-americano. Então, essa política do Big Stick e também a marcha para o oeste fazem parte desse processo de imperialismo, ampliação do território dos Estados Unidos. Tá? A gente vai ver que na Europa esse imperialismo ele vai se manifestar na invasão sobre a África e sobre a Ásia. A gente tem algumas diferenças nesse domínio que vai se dar ao longo desses séculos. A gente tem a colonização direta, que é mais ou menos o que Portugal pratica aqui no Brasil. Portugal não vem para cá, monta, como é que a gente diz? Monta governos, toma para si o território. Essa é a colonização direta. Mas há também nesse contexto o protetorado, que é quando é mantido o governo, porém, são mandados agentes que vão comandar, junto com esses governantes, as rédeas da política daquele país. Então, são os protetorados, ou seja, áreas sobre a proteção dessa metrópole. E temos também a ideia de áreas de influência, que é quando aquele país mantém a sua política, porém, a metrópole não, né? O país europeu, ele vai ter vantagens econômicas naquele país. Tarifas alfandegárias mais baixas, prioridades na hora de vender produtos, ou seja, são os três tipos de imperialismo: por área de influência, por protetorados ou por colonização direta, tá? Qual é o contexto disso aí? Segunda Revolução Industrial. Eles precisam de matéria-prima, precisam do petróleo, precisam de mercado consumidor, precisam de borracha, ou seja, o contexto econômico é a Segunda Revolução Industrial. Diferente lá da colonização, quando eles queriam controlar apenas riquezas, lá no século XVI, agora não, eles querem controlar também o mercado consumidor. Eles precisam escoar os produtos para vendê-los, né, nesses lugares, precisam escoar o excedente de capital também. Então, o contexto econômico é a Segunda Revolução Industrial. Né? Precisavam de ferro, de carvão, de petróleo. Deixa eu só seguir aqui minha linha de pensamento, tá? Havia também uma teoria política. Então, a teoria econômica tem base na Revolução Industrial, na segunda. A teoria política tem base no fortalecimento desses países. Acreditava-se que quanto mais áreas de influência, quanto mais protetorados, quanto mais colônias aquele país europeu, enfim, o Japão, os Estados Unidos tivesse, mais forte ele seria, mais respeito político teriam para com ele. Então há também aí
essa motivação de vamos aumentar o nosso poder político, né? Também se intensificavam alianças com elites locais e por aí a coisa seguia. E também a gente tem a justificativa, isso que é nojento da gente falar, né? Eu sempre digo que é muito nojento falar, a justificativa, vamos dizer, como é que a gente pode dizer? Uma justificativa bonitinha para o imperialismo, né? Não, nós não estamos indo para a África, para a Ásia, dominar esses países, explorar esses países, roubar suas riquezas. Nós estamos indo porque temos um fardo a carregar, o fardo do homem branco, levar civilidade, levar o progresso tecnológico, levar os benefícios do mundo moderno para esses países atrasados. Então, o que faz o europeu? Com uma visão etnocêntrica de superioridade, ele se coloca, ele pega a sua fita métrica e mede a sua cultura, o seu progresso como a ponta da parada, e essa mesma fita métrica aponta lá para baixo quando vai se referir aos africanos, aos asiáticos. Ou seja, é uma teoria de superioridade racial, que vai ser desenvolvida também por um cara chamado Herbert Spencer, um cientista, que vai desenvolver o que chamamos de darwinismo social, que é a aplicação das leis de Darwin na sociedade. Lembra quando Darwin falava da evolução das espécies? As espécies evoluíam da menos evoluída para as mais evoluídas. O Herbert Spencer, ele aplicava isso na questão da sociedade. Ele dizia que a sociedade iria evoluir das menos civilizadas para as mais civilizadas. Isso usando a fita métrica ocidental, a fita métrica europeia. Então, como eu falei, ele classificava como mais civilizada a sua própria civilização, sua própria sociedade, e como menos civilizadas as demais. Então, é uma imposição etnocêntrica. Nós falamos que isso foi sendo desconstruído ao longo do século XX, especialmente após os estudos de um antropólogo chamado Franz Boas. Esse cara vai desenvolver o que chamamos de relativismo cultural. Ele vai mostrar que não há cultura superior, cultura inferior, que há uma relativização disso tudo. Cada cultura tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, né? E isso é uma das bases do século XX no que diz respeito a combate ao racismo, né? Porque esse etnocentrismo, essas teorias de progressos de sociedades, elas corroboram para o racismo ser aplicado, né? Nós temos também um exemplo muito famoso de autor que vai escrever e vai se popularizar, vai escrever baseado nessa teoria de superioridade racial, de evolução da sociedade, que é o Rudyard Kipling. Vocês conhecem um personagem que ele criou. Ele escreve um livro chamado O Livro da Selva. E o Livro da Selva vai contar a história do menino lobo, do Mowgli. Então, Mowgli é aquela criança que vai ser criada entre os animais, vai ser fruto daquele meio, depois vai para a cidade para se tornar mais civilizado no contato com o europeu. Ele é um selvagem, porque ele está na África, porque ele não tem contato, né? Está na Ásia, não lembro, não tem contato com o mundo civilizado. Então, é baseado o livro de Rudyard Kipling numa teoria racista de darwinismo social, tá? Então, se cair lá no vestibular, qual o objetivo do imperialismo? O objetivo é sempre o mesmo, gente. Vamos buscar matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, escoar nosso capital, enfim, vamos explorar aquele país. Mas isso fica feio, não posso dizer isso. Então, o objetivo a gente sabe qual é. Agora, a justificativa qual é? Missão civilizadora, missão civilizatória, o fardo do homem branco que é levar esse progresso para esses lugares. Percebam, gente, o discurso é o mesmo, só muda-se o argumento. Lá no século XVI, o argumento do europeu era que ele precisava levar o cristianismo aos países atrasados. Estávamos numa sociedade ainda teocêntrica, agora não. Estamos numa sociedade científica. Qual vai ser o argumento? O novo Deus quem é? A ciência. Então temos que levar a ciência para esses países atrasados. Mais uma vez, muda-se os personagens, mas o argumento é o mesmo. Vamos levar o que comanda a sociedade. Naquele momento era Deus, vamos levar Deus no século XVI. Agora, no século XIX e XX, é a ciência, vamos levar a ciência. Ou seja, isso é uma desculpa, né? Missão civilizatória. Nesse momento também, óbvio,
à medida que o europeu é cristão, ele está indo para lá, o cristianismo vai se espalhar na África e na Ásia, né? A gente tem mais de 30% da Ásia, por exemplo, sendo cristã. Havia muitos missionários que foram nesse momento também, e juntava essa levar ciência com levar também a palavra cristã para esses povos, né? A gente vai ter um personagem muito famoso que vai ser criado nesse contexto, que é o Tintin. O Tintin era um belga, fotógrafo, né, jornalista, uma criança belga, e ela, o personagem, né, e ela vai estar no Congo, que era uma colônia belga, e lá o Tintin vai ser tratado como um civilizado, em meio a selvagens, né, corroborando para essa ideia de que o europeu ele é mais evoluído do que os demais povos, né? A gente vai ter também alguns problemas, óbvio. Não vai ser, o europeu chegou aqui e está tudo certo. A gente tem inúmeras guerras acontecendo nesse contexto. Por exemplo, a gente vai ter acontecendo lá na África do Sul a Guerra dos Boers. Já ouviram falar na Guerra dos Boers? A Guerra dos Boers, esses Boers, eles eram descendentes de holandeses. Os holandeses, eles tinham presença forte ali na região de Orange e ali na África do Sul, né? Na Transvaal, na região de Orange e na Transvaal. Só que os ingleses notaram, os ingleses dominavam uma outra parte, notaram a aproximação desses holandeses com os alemães e começam a lutar contra esses holandeses. Lutar nessa guerra que vai ficar conhecida como a Guerra dos Boers. Essa guerra, que vai ocorrer entre 1899 e 1902, faz com que esses holandeses sejam expulsos de lá pelos ingleses. Os ingleses, então, dominam aquela região e eles transformam essa região da Transvaal, de Horas, de Cabo, Natal, várias regiões ali, transformam num grande país que vai vir a ser chamado em 1910 de África do Sul. Então a Inglaterra se estabelece na África do Sul, que como vocês sabem é um país africano que fala inglês. A Inglaterra se estabelece lá, especialmente após a expulsão dos holandeses, a Guerra dos Boers, que acontece entre 1899 e 1902, dando aos ingleses a vitória. Em 1910 eles criam essa região que eu falei, denominada de África do Sul, né? Tinha um outro problema, que era a expansão da Bélgica. A Bélgica começava a dominar vários países. Então, o Bismarck, o Otto von Bismarck, que era o chanceler alemão, convoca uma reunião, que vai ficar conhecida, e isso é muito importante, como Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Nessa Conferência de Berlim, os países europeus, Japão e Estados Unidos também, vão definir os futuros, a divisão da África, que chamamos de partilha do bolo africano. Olha que boçalidade. Eles dividem a África sem consultar a África. Então, nessa conferência vai ficar, ó, essa partezinha para a França, essa partezinha para a Inglaterra, essa partezinha para a Bélgica, essa partezinha para Portugal, para a Espanha. Tá, beleza. Então ficou, professor, que 10% para cada um? Não, gente. Inglaterra e França já estavam lá, ó, há que tempo, bem antes da Itália, bem antes da Alemanha e de Portugal se dominar lá em grande escala. Aí o que aconteceu com essa Conferência de Berlim? Ela vai dividir desigualmente esse bolo africano. Inglaterra e França vão ficar com partes muito maiores desse bolo africano. Ou seja, vão ficar com pedaços mais ricos e maiores. Isso vai gerar um grande problema. Por quê? Países como Itália e Alemanha vão contestar as decisões da Conferência de Berlim. Então anotem aí, ó, a Conferência de Berlim, essa divisão que foi feita de maneira desigual, vai ser uma das principais motivações que levam à Primeira Guerra Mundial. Então olha a ligação direta dessa Conferência de Berlim com a Primeira Guerra Mundial. Ah, mas eu tinha falado da questão da Bélgica. O que foi estabelecido com relação à Bélgica? Gente, o rei Leopoldo, o rei da Bélgica, Leopoldo II, que é um dos maiores sanguinários da história, inclusive, recentemente foi derrubada uma estátua que fazia homenagem a esse boçal. O rei Leopoldo II, ele estabelece um acordo com os países europeus que, ó, vou ficar na minha, mas não tem o Congo, não é propriedade da Bélgica, não. Propriedade do rei. Viram como se fosse uma propriedade particular dele. Aliás, como se fosse, não. Se tornou, estava no nome do Leopoldo II, não no nome do Estado belga. Ou seja, ele transforma o Congo numa propriedade sua, familiar, pessoal. E ele vai promover as maiores atrocidades do século lá no Congo, né? Ele vai
tem fotos, só procura assim, ó, imperialismo Congo-Belga no Google. Tem fotos de pessoas com as mãos, né, em cotoco, porque ele alegava que aquelas pessoas estavam murrinhando, estavam enrolando no trabalho, então para dar uma lição, cortava a mão dessas pessoas. Ele buscava crianças e levava para a Europa para fazer zoológicos humanos. Procurem também, ó, zoológicos humanos, é absurdo. Existem zoológicos humanos na década de 1950. Na metade do século XX, do século que acabou de terminar, tem 20 anos que terminou, nós temos zoológicos humanos, em que crianças pretas eram colocadas em grandes, cercadas por grandes cercas, em que elas conseguiam ser observadas por pessoas brancas. Tem uma foto icônica e nojenta na internet de uma mulher branca dando um amendoim para uma criança preta como se ela fosse um animal de zoológico. Então, gente, mais uma vez, cabe a reflexão. Olha como que e quanto que a gente deve à população preta, quanto que eles foram escravizados, explorados como mercadoria ou como animais ao longo da história. Então, cabe sim ao Estado todo o papel de retratação histórica. O Estado mundial, não é só o brasileiro não, que promoveu ao longo da história o racismo, que promoveu ao longo da história a impossibilidade do negro crescer na sociedade, é o Estado que agora tem que promover a justiça social, é fazer como fizeram nos Estados Unidos na década de 60, 70, 80 e 90, as ações afirmativas, é como tentam a passos curtos fazer aqui no Brasil as ações afirmativas como as cotas raciais. Então não são favores do Estado, são retratações históricas. E assuntos como esse, como imperialismo, como os zoológicos humanos, como tudo que eles fizeram na África e na Ásia, são assuntos necessários para a gente entender o porquê dessas ações do Estado. Além de entender, a gente tem que legitimar, a gente precisa, basta entender, não estou tentando impor nada a vocês, basta eu entender tudo que eles passaram, e não passaram por conta própria, mas por conta de estados que fizeram isso com ele, basta a gente entender isso para perceber que o Estado tem sim uma dívida com eles. E não cabe a nós apenas não sermos racistas, nós temos que ser antirracistas e promotores de justiça social. E toda vez que a gente defende num discurso, numa publicação, numa discussão, defende a legitimidade dessas ações afirmativas, nós estamos sendo promotores da justiça social, beleza? Então, como eu falei, essa partilha da África ficou estabelecida na Conferência de Berlim. A gente vai ter também o caso do imperialismo na Ásia, né? Por exemplo, na Índia, a Rainha Vitória, rainha da Inglaterra, chegou a ser proclamada como imperatriz da Índia também, ou seja, a Índia se torna uma colônia inglesa. Lá a gente vai ter uma guerra que vai ficar conhecida como a Guerra dos Cipaios, ou a Revolta dos Cipaios, que acontece entre 1856 e 1857. Quem eram os Cipaios? Eram indianos, né? Indianos podia ser hindus da religião, né? Hindu ou muçulmanos, enfim, pessoas nativas da Índia que trabalhavam para o exército inglês. Então, os cipais eram o que chamamos de soldados de mercenários. Eles recebiam da Inglaterra para que ali fossem garantidos os interesses ingleses, né? Interesses comerciais, enfim, todos os interesses de qualquer espécie. Só que esses cipais se revoltam por alguns motivos. As péssimas condições de trabalho, os péssimos salários e também os boatos que se espalhavam de que os ingleses usavam para lubrificar as balas das armas, eles usavam gordura animal. Tá, mas de qual animal? Da vaca, animal sagrado para os hindus, e do porco, animal impuro para o muçulmano. Ou seja, era um atentado religioso e cultural contra aquele povo. Esses cipais vão se revoltar contra os ingleses entre 1856 e 1857, mas essa guerra vai terminar com a vitória inglesa. A Inglaterra permanece dominando a Índia até a década de 1940, quando, na figura que a gente vai ver mais à frente do Mahatma Gandhi, né? Mahatma, grande alma, o Mahatma Gandhi, ele vai promover um processo de independência um pouco diferente na Índia, mas a gente vai ver mais à frente, mas gravem esse nome, um processo baseado na desobediência civil do Mahatma Gandhi. Então a Guerra dos Cipaios faz com que a Índia se submeta mais ainda aos ingleses e a Inglaterra reforce e reafirme a sua força naquela região.
Uma outra guerra que vai acontecer, que tem a ver com a Índia, com a China e com a Inglaterra, é a guerra do ópio. A Inglaterra explorava grande quantidade de ópio na Índia, né? Plantava, colhia, enfim. E esse ópio ele era levado para abrir comércio lá na China. Ele foi introduzido na sociedade comercial chinesa e em pouco tempo o ópio virou febre entre os chineses, né? O ópio ele tem características viciantes, né? Ele tem, como é que a gente chama? Substâncias viciantes. E ele tem um efeito muito parecido, um efeito tranquilizante, muito parecido com o efeito provocado pela maconha. Então a população chinesa ela se vicia em ópio e isso vai gerar grandes problemas para os chineses, né? O imperador vai alegar que o exército estava mais fragilizado, porque esse exército estava tranquilão, good vibes o tempo todo, né? Wanna love you, esse exército estava meio assim, por quê? Era ópio atrás de ópio, sem contar que a sociedade estava bem mais preguiçosa, que era ópio, ópio, ópio. Aí, esse imperador chinês também querendo expulsar os ingleses de lá, ó, vocês não são bem-vindos aqui não, ele vai lá e derruba carregamentos de ópio no mar. Ah, a Inglaterra não deixa isso barato. A Inglaterra manda soldados e mais soldados. Essa guerra vai acontecer entre 1840 e 1842. E a China vai perder essa guerra, vai ser obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, e esse tratado vai estabelecer domínio total da Inglaterra sobre a região chinesa, né? Vários portos, 5 portos, se eu não me engano, são abertos para os ingleses. O porto de Cantão, o porto de Funzhou, o porto de Xiamen, o porto de Xangai e o porto de Nagbe. E além desses portos que são abertos, também fica estabelecido que a região de Hong Kong pertenceria à Inglaterra, além da indenização que foi paga pelos chineses. Ou seja, o Tratado de Nanquim foi extremamente desfavorável a esses chineses, né? A gente vai ter também uma outra revolta, que é uma revolta de caráter xenófobo, a revolta de Tampin, em que ou nacionalista, né? Em que esses chineses, na revolta de Tampin, querendo expulsar estrangeiros em geral, principalmente os ingleses de lá, vão promover uma guerra que vai durar 14 anos, uma guerra civil. Por 14 anos, esses chineses que não aceitavam a presença estrangeira nem inglesa tentam expulsar aquelas pessoas dali. E essa guerra ela vai ter um saldo extremamente negativo de 20 milhões de mortos em 14 anos de guerra. E quem vai sair vencedor dessa guerra, mais uma vez, é a Inglaterra, que se estabelece cada vez mais na China. Uma outra guerra que vai acontecer é a Guerra Sino-Japonesa, entre 1894 e 1895. Essa guerra que vai acontecer entre China e Japão vai se dar por alguns territórios, como o território de atual Taiwan, que se chamava Formosa, e também o território da Coreia, né, que abrange as duas Coreias. O Japão sai vitorioso dessa guerra, o Japão que já era uma potência no que chamamos de Era Meiji. Era Meiji no Japão, gente, acontece entre 1867, mais ou menos, e 1912, que vai ser caracterizada por um grande avanço industrial. Enquanto a Ásia ainda tinha um país primário, né, de base primária, agrícola, o Japão vira essa potência industrial. Isso explica, por exemplo, a vitória na Guerra Sino-Japonesa, né? O potencial econômico do Japão era muito maior no alvorecer daquela guerra ali. Então, a Guerra Sino-Japonesa, que vai acontecer entre 1894 e 95, faz com que a China perca alguns territórios para o Japão. Uma outra guerra vai se formar na sociedade chinesa, que vai ficar conhecida como a Revolta dos Boxers. Em mais ou menos 1900, uma sociedade chamada Sociedade dos Punhos da Justiça e da Concórdia, eles que eram mestres em artes marciais no estilo Kung Fu, eles vão começar a dar porrada nos estrangeiros. Esses membros, eles matavam a porrada, baseado nas artes marciais, esses estrangeiros, diplomatas, enfim, pessoas em geral de lá. Mais uma vez, as forças estrangeiras, especialmente inglesas, vão agir e vão derrotar esses países, né? Derrotar esses revoltosos nacionalistas. Deixa eu ver aqui para a gente encerrar. E quais são os resultados desse imperialismo, desse processo de imperialismo? A colonização europeia na África, especialmente na África, né, foi extremamente negativa, gente, por vários fatores. Questão do racismo, da exploração. E eles também não respeitaram
as divisões étnicas desses povos. Quando eles chegam lá, eles misturam todo mundo. Então, várias etnias, né? Iorubás, Alçais, Mandingas, Cabindas, são misturados. Quando o europeu, lá no século XX, que a gente vai ver mais para frente, quando o europeu resolve sair de lá, aliás, é expulso de lá por meio de pressões e de guerras, essas etnias estão misturadas. As guerras vão continuar acontecendo. Então, até hoje a África convive com muitas guerras porque houve uma mistura de etnias ali dentro do território e isso vai provocar discórdias até hoje. Para o europeu, esse imperialismo foi muito positivo porque ele vai conseguir melhorar sua economia. A Europa vai viver no final do século XIX e início do século XX, que chamamos de Belle Époque. A Belle Époque é um período de extremo progresso alimentado e baseado justamente pelo quê? Por esse crescimento econômico que vai ser gerado pela exploração do continente africano e asiático. Mas a Belle Époque é um momento também controverso da história, que à mesma medida que a Europa vivia essa bela época de crescimento, de progresso, a cultura, os bailes parisienses, o teatro, está tudo sendo alimentado, ela também produzia cada vez mais armas. Então, durante essa Belle Époque, a corrida armamentista vai se alongar e ganhar contornos muito mais rápidos. Isso vai mostrar que, embora houvesse esse crescimento civilizatório, a Europa se preparava para uma guerra. Que assunto para a próxima videoaula que a gente vai falar quando estudarmos o que leva à Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, meus amores? Então é isso. Um beijo e tentem fazer os exercícios do Enem referente a isto.